estudar um pouco desses movimentos. Tivemos um dia de alta no índice, portanto buscamos operações de compra. Uma manhã um pouco complicada, em que o índice passou dentro de um range até a chegada dos americanos. Então o range era esse daqui, ó. Executamos depois uma espécie aí de alargamento. Então o ideal, o mais sensato, era aguardar esses primeiros movimentos do mercado, esperar o mercado tomar uma direção. E aí quando os americanos entraram com esse candle relevante, rompendo o fechamento do dia anterior, era aguardar uma retração, porque o stop, se você entra aqui, o stop era muito caro, era aqui embaixo. Então o sensato é aguardar uma retração do preço, que foi exatamente na região de 50%, onde voltamos a entregar comportamento de alta. Então, a partir desse momento, com o Fibonacci invertido, né, você teria os alvos lá no 161,8. Então você entra aqui no 50%, com stop abaixo aqui do 23, que é o corpo real desse candle relevante, e aí você leva o preço primeiramente lá no 61,8. Então é muito importante para a gente que opera as operações day trade, pré-definir o risco antes de estar entrando numa operação. Você vê o comportamento dos candles aqui no início da manhã, é preferível ficar de fora, né, até que o mercado ele tome uma direção. Então aqui você observa que o mercado já fez um rompimento falso. É muito provável que ele vá repetir o comportamento quando ele executar um próximo rompimento a partir dos fundos. Ainda mais que os americanos ainda não tinham entrado no mercado. Se olhando o preço lá no 15 minutos, você vê que havia um fundo arredondado do dia anterior, uma tentativa aí de um cup and handle, apesar de não ter tocado aqui em cima na resistência, uma tentativa de cup and handle para a continuação do movimento de alta. Porém, como o pregão terminou, ele abriu com gap de queda, mas não descaracterizou o mesmo cup and handle. Que a gente tinha fundos arredondados, ele executou aqui um fundo arredondado novamente, e fundos mais altos, né? Então a gente não perdeu um fundo relevante responsável pela tendência. Então isso é muito importante na hora de você pré-definir que ponta você vai estar operando. E lá no micro do movimento, depois de você observar o macro, lá no micro do movimento, aguarde aí um sinal. O ideal é a retração desse sinal, que foi essa retração aqui, para entrar a favor do movimento. Você vai estar entrando junto aí com os big players, né? Então se você entra aqui, muitas vezes você não aguenta ver esse candle aqui, por exemplo, ó, retornando tudo isso, acha que o movimento vai voltar e vai devolver toda a alta, e aí vai iniciar um comportamento baixista. Explicando brevemente um conceito muito legal que o Caio desenvolveu, não vou explicar tudo aqui, é o conceito da compressão e expansão. O preço ele inicia o pregão num comportamento de compreensão, começa a expandir, então ele realiza uma dobra dessa expectativa. E esse movimento aqui, ele é a próxima expectativa que o preço vai buscar integralmente. Ó. Então, a partir daqui, ele dobra mais uma vez a expectativa. Juntando esses dois movimentos, você tem o comportamento posterior do preço e vem copiar o comportamento do início do dia. Ó. Olha que interessante. Para realizar novamente um comportamento que era conhecido pelo mercado antes. Então aqui é o nosso alvo do preço, ó, onde ele muda o comportamento e vem realizar o comportamento que ele já executou anteriormente. Isso é muito interessante para você estipular os seus alvos e identificar o comportamento do preço. Não vou estar explicando tudo aqui, isso é conteúdo exclusivo para os alunos. Porém, isso daqui é só uma palhinha para vocês do YouTube. Esses comportamentos eles são baseados em proporções de Fibonacci, porque as nossas ações e os nossos comportamentos são baseados em Fibonacci. Outra forma interessante de você pré-definir o alvo do dia de hoje é você olhando o macro do preço lá no 15 minutos, por exemplo. Eu havia até comentado com o pessoal do Telegram, colocado esse Fibonacci que eu vou plotar aqui para vocês. A gente tem que o preço ele executou um movimento de expansão, veio fazer uma contração e aí iniciou o movimento de expansão novamente no pregão do dia anterior. Então, temos um Fibonacci em cima desse movimento, em que a minha resistência, em média, vai ser essa daqui, e o meu suporte vai ser o fechamento desse dia aqui. Ó.
foi a partir do momento que o preço começou a subir. Meu ponto zero é aqui no suporte, minha resistência vai ser o 61,8. Então eu vou mover o meu Fibonacci até que o meu 61,8 fique lá na minha resistência. E aí a gente tem o preço lá no 100%, que é a região de 104.550. É onde o preço veio fazer a máxima do dia de hoje. Podemos realizar um movimento de retração para continuar o movimento de alta ou mudar o comportamento. Então depende do que o preço fizer. Hoje, por exemplo, a gente não perdeu fundo relevante. Então todos os movimentos que o preço fez, lá nos 5 minutos, fizemos pequenas retrações e não perdemos fundo em momento algum, com exceção aqui do final do dia, que a gente estava já em processo de deriva e a gente veio perder fundo. Aí o IFR já passou a dar divergência, então tem que estar atento a todos esses fatores de momento. Uma visão macro também de Elliott que eu quero deixar para vocês, vou lá para o gráfico de 30 minutos. Caso a gente continuar subindo, a gente iniciou um processo de onda 1, veio até aqui, uma onda 2, uma onda 3 que veio até aqui, uma onda 4. Eu estou colocando aqui brevemente, tá, os níveis que as ondas foram. Isso daqui é baseado em Fibonacci. Então a onda 2 ela retraiu aproximadamente 61,8. A onda 3 ela veio 161,8 da nossa onda 1. A onda 4 retraiu 38,2 e a nossa onda 5 ela teve o mesmo tamanho da nossa onda 1. Iniciamos um ABC em flat expandido e podemos ter iniciado uma nova onda 1 com 5 subondas aqui dentro, uma onda 2 que corrigiu 50% da nossa onda 1 e agora estamos em processo de onda 3. Por isso que a gente não faz aí uma retração significativa. Se essa onda 3 se concretizar lá no alvo de 161, a gente pode ter, a partir da retração da onda 2, o preço lá na casa dos 106.350. Ela já está maior que a nossa onda 1, então ela não tem obrigação de ir no 61,8, porém muito frequente a nossa onda 3 atingir esse alvo aqui da nossa proporção áurea. É claro que o preço ele não vai de uma vez, se você for observar, ele está dentro de um canal. Então ele pode retornar aqui no meio do canal, porque dentro da nossa onda 3 temos subondas, portanto aguarde aí talvez uma retração do preço. Beleza? Então são essas análises que eu quero deixar para vocês. Qualquer dúvida